Olha esta afirmativa aqui. A fé é como um sexto sentido que Deus nos dá. A fé é como um sexto sentido que Deus dá ao pecador, que se arrepende e volta-se para Ele. Você sabe, você aprendeu na escola, que nós temos 5 sentidos, que são visão, audição, paladar, tato e olfato. Nesse nosso universo no qual estamos inseridos, há raios invisíveis, e Deus nos deu olhos para vê-los. Sem o senso da visão, esses raios para você não existiriam. No mundo, há ondas sonoras também invisíveis, elas estão lá, queira você as ouça ou não, mas Deus nos deu audição para percebê-las e desfrutá-las. No mundo há aromas invisíveis também. Deus lhe deu narinas capacitadas com o senso do olfato, para você perceber e desfrutar desse cheiro, se ele é bom ou não querer, não gostar desse cheiro se for ruim. No mundo há sabores invisíveis, e Deus nos deu língua e nariz com o senso do paladar, para experimentá-los. Todas essas coisas invisíveis, ou melhor, todas essas coisas são invisíveis, mas Deus confere sensos capazes de captá-las e torná-las parte da nossa realidade e experiência. Aplicação: no mundo espiritual também existe muita coisa invisível, que você só vai conseguir captar e perceber pelo dom da fé, que o Espírito Santo nos concede, por meio da pregação do Evangelho. Por exemplo, no mundo espiritual, tem a própria pessoa de Deus, que é muito real. O seu governo, o seu amor, a sua justiça, a sua sabedoria, os seus santos anjos. Existe a realidade do pecado, suas consequências, Satanás, os demônios, agindo o tempo todo. Existe Cristo, sua encarnação, vida perfeita, morte vicária, seu evangelho, sua graça, seu convite de amor. Existe a própria palavra de Deus, suas verdades, seus ensinos, seus mandamentos, suas orientações e ricas promessas. Existe uma série de coisas invisíveis. Todas essas coisas são invisíveis, mas Deus dá ao pecador o dom da fé, que o capacita a ver essas coisas, experimentá-las, e elas se tornam parte da sua realidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você: a fé não é algo vago e nebuloso, mas é uma capacitação. É como que um dom, é como que um senso, um sexto sentido que Deus nos dá e nos capacita a perceber e experimentar as realidades espirituais. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, que Deus promete na sua Bíblia. A fé é a realização daquilo que espera. Depois o versículo fala mais, ele completa: a fé não é só a certeza daquilo que esperamos, mas a fé é a prova das coisas que não vemos. Fé é um negócio poderoso. Ela é a prova das coisas que não vemos. A fé é a realidade das coisas que não vemos. É isso que o versículo também poderia estar dizendo. O incrédulo, ele tem que ver para crer, mas o cristão, ele vê porque ele crê. Por isso Pedro escreveu em 1 Pedro 1,18, mesmo não o tendo visto. Pedro está falando para os seus receptores da sua carta, ele está falando sobre Jesus, aquele o lá é Jesus. Mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O incrédulo olha para o cristão e escuta o cristão falando: eu conheço a Deus. E o incrédulo fala: mas você não pode vê-lo. Como que você conhece a Deus? Eu conheço a Jesus, diz o cristão. Mas ele não está aqui fisicamente, como é que você o conhece? E você diz, o cristão diz: eu creio no Espírito Santo, ele está em mim. E o incrédulo fala: como é que você pode conhecer, ver e crer em Cristo, em Deus e no Espírito Santo? E a resposta do cristão é: porque Deus me deu o sexto sentido, o dom da fé, que me capacita a ver e perceber a presença do Deus invisível, a conhecer o Cristo ressurreto, a perceber a realidade e presença do Espírito Santo. A fé, meus irmãos, é algo mais profundo e maior do que os sentidos, do que os sensos, visão, audição, paladar, tato e olfato. A fé não é o sexto sentido, é o supremo sentido. O supremo sentido. Por isso que num culto como esse,
Tem momentos que a maioria dos irmãos sentem a presença de Deus e até se emocionam. Vocês estavam cantando aí, Rude Cruz, eu não consegui cantar, eu tive que orar, porque me emocionou demais. É o chamado que Deus me deu, é o chamado que Deus te deu. Vai e prega a palavra de Deus. E Deus tem me dado a oportunidade de pregar aqui, acolá, em casa, pessoalmente, nas igrejas, aqui na nossa igreja. E eu vejo Deus falando, olha, prega a cruz de Cristo, até o dia que eu te chamar. Vai pregando, vai pregando. E a gente se emociona. Mas quem não tem o Espírito Santo de Deus, acha uma perda de tempo, fica olhando no relógio, não vê a hora de ir embora, está aqui, mas está pensando, as coisas espirituais para você que estão sendo cantadas e faladas aqui, não faz sentido algum. Deixa eu falar um pensamento com você. Através dos séculos, os filósofos e cientistas procuram a resposta para os grandes dilemas da humanidade. Uma boa parte do povo que vem a esse mundo e passa por essa terra aqui é manada, é gado, não pensa. Só vai vivendo, empurrando a vida com a barriga e sentindo e desfrutando disso, daquilo, sofrendo isso, sofrendo daquilo. Mas tem muitos homens e mulheres que pensam. E quando um ser humano para pensar um pouco, ele chega na mesma questão que incomodava os primeiros homens de 6.000 anos atrás. É aquelas perguntas, qual é a origem do universo? De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que Deus me criou? Ou quem me criou? E por que eu existo? E o verso 3 diz, pela fé entendemos todas essas questões e perguntas. A fé cristã resolve todos esses dilemas. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, pelo Evangelho, eu entendo que eu não sou um andarilho existencial abandonado nesse universo. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou vítima da sorte. Deus existe, Ele não tem princípio nem fim, Ele é todo poderoso. Pela palavra do seu poder, Ele trouxe à existência tudo aquilo que Ele desejou e queria. E Ele me criou, Ele te criou, para nós nos alegrarmos nele e Ele alegrar-se em nós. Foi por isso que você foi criado, para se alegrar em Deus. Mas o ser humano, sem conhecer o Evangelho, sem fé, ele fica tentando se alegrar em alguém, ou em si mesmo, ou em suas realizações. Ele fica tentando se alegrar no dinheiro, no sexo, no poder. Ele fica tentando se alegrar e nunca consegue encontrar essa alegria, porque ele foi criado para se alegrar no Senhor. E tem crente que tenta se alegrar nas bênçãos do Senhor, como o filho pródigo, tenta se alegrar na herança do Senhor, mas não quer se alegrar no Pai. E talvez eu estou falando com alguém aqui, que está precisando voltar para o amor do Pai. Para de pensar só em nível de bênçãos. Bênçãos vêm e vão. Fica com o Pai, fica com o abençoador. Ele é a maior bênção que nós podemos ter. Eu gosto do testemunho de um homem chamado André Frossard. André Frossard foi um ateu de extrema esquerda, cujo pai foi fundador do Partido Comunista francês. Mas o André Frossard foi visitado pelo Espírito Santo. Alguém pregou o Evangelho e o Espírito Santo tocou o seu coração e a fé brotou. Seus olhos foram abertos. E Frossard escreveu um livro intitulado Deus Existe, Eu o Encontrei. Deus existe, eu o encontrei. Eu discordo desse título. Frossard, talvez amadurecendo na sua fé um pouco mais, ele mudaria o título desse livro. Devia ser Deus existe, Ele me encontrou. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor das trevas dissipou. É Cristo que vai atrás da gente, não é a gente que vai atrás de Cristo. Mas enfim, o Frossard foi encontrado por Cristo. E ele foi liberto do seu ateísmo. Olha o que ele fala no seu livro que mencionado aqui. Ele fala assim, obviamente agora é uma palavra para seus amigos ainda ateístas, cientifistas, né? Que gostam da ciência. Ele fala para essas pessoas, para vocês demonstrarem que Deus não existe, a sua ciência precisa provar a existência de um elemento primordial, desprovido de causa, que explicasse a origem de todas as coisas, inclusive a diversidade, a harmonia e complexidade da criação. É a essa
causa primordial, esse elemento primordial desprovido de causa que nós chamamos de Deus, eu chamo de Deus. Essa é a frase dele.